Querido irmão, querida irmã, desejo boas-vindas para mais uma santa reunião de oração. Espero que nesta noite cada um vieram com um propósito, para que cada um possa ter um bom aprendizado e que nós possamos recordarmos o que o profeta Santo Irmão Maldo sempre nos ensinou através dos nossos boletins, de nossas reuniões, a respeito do Espírito Santo de Deus. Qual é a proporção que nos transmite? Quais são os benefícios? Mas isto depende de você, do Senhor, da Senhora, de cada um, para que tenhamos mérito, para que o nosso espírito nesta noite se regozija, para que realmente do alto dos céus, os anjos, os santos, que aqui se encontram, que foram enviados, possa até quando finalizarmos esta reunião, estar do seu lado. Para que este anjo não vá embora sem trabalhar, mas que ele possa te ajudar, que ele possa fazer com que você, querido irmão, querida irmã, envolva de uma forma que a unção do Espírito Santo de Deus derrama na sua vida. E esta proporção faz com que o Santo Consolador nos ajude a ter força, a ter coragem, a ter ânimo para superarmos as adversidades da vida. Por isso, sejam bem-vindos, e eu tenho o prazer de cumprimentar a cada um com a paz do Senhor. Desejo que as bênçãos do nosso Senhor Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da nossa querida e santa Vó Rosa, do nosso santo profeta Irmão Maldo, esteja com todos para todos sempre na sua vida. Amém. Aos internautas, o nosso muito obrigado por estar conectado aí na sua casa, mas ficam em reverência, não fica despercebido em nada, mas tenha foco nesta santa reunião que tem um valor imensurável na sua vida. Para iniciarmos a nossa reunião de oração, eu convido por gentileza os que puderem a ficar em pé. Nós possamos iniciarmos cantando o hino do nosso inário com muita alegria, irmãos, com muito fervor. Igreja forte. Onipotente Deus, trino e poderoso, estamos neste momento diante do teu olhar divino, onde aqui se faz presente a tua glória, o teu poder, que emana das virtudes do teu divino Espírito, onde os seus filhos vieram em busca de paz, de amor, de benevolência, para que nesta noite cada um possa receber as virtudes e ser beneficiados, para que cada um possa sempre superar as adversidades da vida.
para que nesta noite cada um possa abrir o coração, Santa Vó Rosa, para Ti. Que possa abrir o coração, Santo Irmão Aldo, para Ti. E dizer: irmão Aldo, eu estou aqui. Santa Vó Rosa, eu estou aqui. E também para Jesus Cristo e a Mãe Virgem Maria. Para que esta santa reunião seja aprovada. E que nós possamos ter a certeza que este profeta nunca nos desampara, porque ele sempre está presente em nosso viver. Sem ele, não podemos fazer com que as coisas da vida, as diversidades, possam ser eliminadas. Mas com ele nós somos fortes, corajosos, porque este profeta é tudo. Por isso, Santo Irmão Aldo, que esta noite o Senhor possa ajudar a cada um de nós, dos meus irmãos e irmãs, o ministério de obreiro, diáconos, diaconisas, pastores e também o nosso conselho deliberativo. E que nesta noite cada um possa abrir a sua mente e que o Senhor possa direcionar palavras sábias para que nós possamos juntos entendermos e termos sempre em nossa vida uma beleza de virtudes do Espírito Santo e que nós possamos sempre crescer espiritualmente. Santa Vó Rosa, eu peço à Senhora neste momento, precisamos muito de Ti e que esta reunião também a Senhora possa nos ajudar. A Senhora sempre dizia: se tua casa for santificada, por mim será visitada. Venha, Vó Rosa querida, vem nos ajudar. Precisamos muito. O mundo passa por momentos difíceis da vida e muitas vezes a tua igreja clama e busca este início de reunião. Além de agradecer, nós te suplicamos, te pedimos que nós possamos nos envolver, que através da tua bênção, da tua mão poderosa, Vó Rosa, através de Jesus Cristo, da Mãe Virgem Maria, todo este trabalho possa ser aprovado por Deus nosso Pai. Peço também as suas bênçãos poderosas para os internautas, para que todos eles possam sentir a tua presença. Santo Irmão Aldo, entrego todo o trabalho em tuas santas mãos, deste coral, deste altar, para que todos nós possamos nos glorificar, agradecer hoje e sempre. Por isso declaro esta reunião de oração iniciada, para a honra, glória e louvor ao Espírito Santo de Deus. Amém.
um lindo testemunho, onde que assim testemunhou em sua carta de 25 de junho de 2021, o nosso irmão João Antônio Moreira Belo, da cidade de General Carneiro, no estado do Mato Grosso. Em 12 de abril de 2020, comecei a sentir muita fraqueza com perca de peso, mal-estar e fortes dores musculares. Foi diagnosticado nos exames pressão alta e inchaço no coração, artrite reumática, e apesar de tomar os remédios receitados pelos médicos, não melhorava. E no mês de julho começou a sair feridas em todo o corpo e no nariz, garganta e língua, preocupando os médicos. Mas minha fé continuou firme no poder da Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Maldo. Fiz uso da água ungida e do óleo ungido, e fui encaminhado para uma infectologista e um dermatologista, onde foi feito biópsia, pois meu nariz entupiu e respirava com dificuldade e muita dor de garganta. O médico otorrino fez exames específicos e mesmo tomando os remédios receitados não melhorava e tinha falta de ar. E o infectologista me informou que precisaria ir ao hospital de Cuiabá, onde havia mais recursos. Porém, ligamos para a sede apostólica, pedimos orações e confiamos na Santa Vó Rosa e nas bênçãos do Santo Irmão Maldo. Porém, os médicos requisitaram um remédio que só chegaria após 15 dias, e as feridas aumentavam. Então os médicos disseram que se eu sobrevivesse seria por um milagre. E graças a Deus, chegou o remédio adequado e fui fazendo uso contínuo. Porém comecei a sentir dores, vômitos e não conseguia andar. Fui levado ao hospital na cadeira de rodas, porém o médico otorrino, através de exames, constatou que havia um desvio no meu nariz. E no resultado da biópsia, deu leucemaniose visceral, doença que estoura feridas por dentro e por fora do corpo. E graças a Deus o novo tratamento deu resultado. As feridas secaram e, para a surpresa dos médicos, sarei. Estou curado e trabalhando normalmente. Agradeço a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Maldo, a Jesus e Maria Santíssima e todos os santos dos céus. Assina este lindo testemunho o nosso irmão João Antônio Moreira Belo, da congregação de General Carneiro, no estado do Mato Grosso. Está, irmãos, este grande milagre que foi realizado na vida deste irmão. Ouviremos agora um solo que tem como título Peregrino.
peregrino eu sou. O meu destino é o céu. Muitas vezes vejo na estrada o vento, a poeira levantar, poeira em forma de pecado que o inimigo tem levantado para impedir meu caminhar. Porém, a Santa Voz Rosa me ajuda a poeira a vencer. Com ela neste caminho, poeira do pecado não vai me deter. Peregrino eu sou. O meu destino é o céu. Um peregrino eu sou. O meu destino é o céu. Muitas vezes vejo na estrada a chuva, a lama formar. Esta lama são as dificuldades que o inimigo forma em quantidade para me ver escorregar. Porém, forte mão poderosa me segura e sozinho não ando. Nas mãos da Santa Voz Rosa, bem seguro eu vou caminhando. Peregrino eu sou. O meu destino é o céu. Um peregrino eu sou. O meu destino é o céu. Muitas vezes vejo na estrada tantas lutas enfrentar, sob muitas formas de pecado que o inimigo tem preparado para me desviar. Porém, nesta caminhada eu não perco o rumo traçado, pois eu sou um peregrino em
marcha pela Santa Rosa guiado. Peregrino eu sou na estrada da vida a andar. Quando chegar o fim desta estrada, preparado eu quero estar para desfrutar as glórias que meu Deus reservou para me dar, para desfrutar as glórias que meu Deus reservou para me dar, para desfrutar as glórias que meu Deus reservou pra me dar.
obrigado ao trabalho do coral, pelos hinos apresentados, e agradeço em nome do Santo Irmão Aldo a cada um dos meus irmãos e irmãs pelas contribuições, e que ela, Santa Vó Rosa, possa te recompensar, possa fazer com que a sua vida tenha prosperidade, e que ele, Santo Profeta Irmão Aldo, sempre possa estar do teu lado, te ajudando, te dando até sabedoria, discernimento, e tudo o que fazes por esta obra, a recompensa sempre virá. E que todo o reino dos céus possa estar ao seu favor. Nesta oportunidade, eu quero convidar a cada um para este momento, irmãos. E este momento requer muito de você, do Senhor e da Senhora. Eu não sei como se encontra o estado espiritual de cada um. Às vezes estão faltando alguma virtude, ainda falta. Ainda às vezes precisa de eu melhorar em um ponto. Às vezes precisa eu fazer com que esta santa tão poderosa possa agir na minha vida. Às vezes eu sou aquele tipo de pessoa que ainda não consigo ser paciencioso. Às vezes, naquele momento de angústia, de tormento, às vezes eu não tenho perseverança. Então, irmãos, eu peço para que ouça a mensagem e em seguida vamos refletir sobre a mesma. As virtudes do Espírito de Deus para os seus filhos. As virtudes do Espírito divinal embelezam a alma e fortalecem o Espírito do Filho de Deus. Sem elas, ninguém pode vencer. Para terem uma vida feliz e abençoada, todos devem lutar para possuírem este tesouro que enriquece o espírito do homem. Para possuí-las, é preciso ser perseverante. Portanto, quem persevera em seus propósitos acaba vencendo e alcançando seus objetivos. O apóstolo São Paulo aconselha o seguinte para os que desejam vencer: sede alegres na esperança, pacientes nas lutas, perseverantes na oração e firmes na fé. Paciente é a pessoa que possui em sua alma a virtude da paciência. Por conseguinte, é saber esperar e manter o espírito calmo, tranquilo, mesmo nas adversidades da vida, sem queixas, suportando com resignação e longanimidade todos os problemas que surgirem em seu viver. Longanimidade é ter firmeza de ânimo, ser bondoso, generoso e corajoso, para enfrentar as lutas e os problemas que surgirem em sua vida, sem desanimar, mas sendo perseverante na oração e firme na fé em Jesus, em Maria Santíssima, na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo. Assim disse o apóstolo São Paulo o seguinte: sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Seguindo esta orientação do amado apóstolo, todos serão sempre bem-sucedidos em vosso viver. Perseverante é ser constante na fé e na prática do bem e da caridade,
Então disse Jesus: pela constância ganhareis as vossas almas. Uma pessoa perseverante é aquela que não desiste ao se deparar com obstáculos, tentações e dificuldades. Entretanto, perseverar em meio a estes obstáculos é não perder a fé e nem desanimar, mas seguir fielmente na busca da salvação de sua alma, praticando o bem e a caridade para ajudar na salvação de outras almas sinceras. As virtudes, fé, esperança e caridade são aquelas que têm como origem o motivo e objeto imediato o próprio Deus. Estas virtudes nos tornam capazes de vivermos conforme a vontade de Deus, fundamentam e animam o agir, consolidando e vivificando as virtudes humanas para os filhos de Deus. Elas são a garantia da presença e da ação do Espírito Santo em nós. Ter fé implica uma atitude contrária à dúvida e está intimamente ligada à confiança. Ter fé em Deus é acreditar na sua existência e na sua onisciência. Ter fé nos santos e anjos de Deus é acreditar que são vivos e poderosos e estão à disposição de nosso Deus para nos abençoar e ajudar. A fé é também sinônimo de religião, ou seja, o que liga a Deus. Assim está registrado no livro de Hebreus o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nesta igreja apostólica, pela fé cremos em Deus como nosso Pai Criador, em Jesus, o nosso Senhor e Salvador, na nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, na Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, no Santo Irmão Aldo, Supremo Pastor e Profeta do Senhor, nos santos e anjos da glória celestial e na doutrina e disciplina que regem a vida do Filho de Deus e a esperança da vida eterna na glória celestial. Esperança é a virtude daqueles que esperam em Deus com fé e confiança na sua graça. Virtude e poder. Pela esperança desejamos e esperamos de Deus a vida eterna como a nossa felicidade, colocando a nossa confiança nas promessas de Jesus Cristo e apoiando-nos no seu Evangelho para perseverarmos até o fim da vida terrena e alcançarmos a maior bem-aventurança prometida aos vencedores, o reino dos céus. Nós apostólicos, além de depositarmos toda a nossa confiança em Jesus, também temos a nossa esperança e confiança na Santa Vó Rosa, o Consolador, que recebeu de Jesus todo o poder para nos ajudar a alcançarmos a perfeição de nossas almas. Igualmente confiamos no Santo Irmão Aldo como nosso profeta e supremo pastor que nos ampara, protege e abençoa. Portanto, Jesus Cristo, o Consolador e o Santo Pastor são a esperança da nossa glória. Eis um sábio conselho do amado apóstolo São Paulo sobre as virtudes principais do Filho de Deus. Aconselho-vos a que vos comporteis de maneira digna a vocação a que fostes chamados, vivendo com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos
mutuamente, com caridade, com amor, sendo muito zelosos e diligentes em manter a unidade do Espírito mediante o vínculo da paz. A unidade de espírito é a união de espíritos da mesma natureza, com um vínculo que liga na paz, que os conserva unidos, porque a paz traz a tranquilidade, a ordem e a harmonia. Outro ensino do santo apóstolo sobre as virtudes que devem estar no espírito dos seguidores de Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Maldo, é o seguinte: revesti-vos, portanto, como convém a eleitos de Deus, santos e queridos, de sentimentos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportando-vos e perdoando-vos mutuamente. Se alguém tiver razão de queixa contra o outro, como Cristo vos perdoou, assim deveis fazer vós também. Mas acima de tudo isso, revesti-vos da caridade, amor, que é o vínculo da perfeição. Caridade é a virtude do amor que liga os filhos de Deus entre si e a Ele, Deus. A caridade é a virtude pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos pelo amor de Deus. Jesus faz dela o mandamento novo, a plenitude da lei. A caridade é o vínculo da perfeição e o fundamento das outras virtudes que ela anima, inspira e ordena. Sem ela não sou nada e nada me aproveita, como está registrado por São Paulo, apóstolo, em Coríntios. Por conseguinte, todos os que buscam a santificação de sua alma, precisam buscar em Jesus, na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Maldo, com muita fé e confiança, as virtudes divinas, e assim serão bem-aventurados. Queridos irmãos, irmãs e internautas, ouviram uma mensagem complexa e onde traz para nós, irmãos, uma meditação. E eu começo a perguntar de uma forma, irmãos, como que possa existir em minha vida as virtudes do Espírito Santo de Deus? É quando, irmãos, eu deixo de dar valor o que as pessoas falam de mim. Porque naquele momento, quando eu tenho a virtude do Espírito Santo de Deus, irmãos, eu não consigo agregar dentro da minha vida o que as pessoas trazem de ruim, ou até mesmo de fala, redes sociais, o que seja. Porque eu estou ligado, irmãos, a alguém, e este alguém faz com que a minha vida se regozija. E naquela oportunidade, o Espírito Santo de Deus, através do Consolador, faz com que a minha vida seja feliz. Tenha amor, tenha perseverança, tenha confiança, onde faz com que a minha vida sempre esteja ligada aos céus. Irmãos, por que eu tenho que agir assim? Mas pastor, e como e quando às vezes estas virtudes, ela não está ligada a mim?
Irmãos, é quando às vezes alguém está agindo amando do inimigo. É quando, ao invés de eu ter paciência, naquele momento eu perco a mesma. Às vezes uma pessoa nervosa, uma pessoa que desiste fácil. Às vezes o santo irmão Maldo tem ali esperança naquela criatura, naquele irmão, naquela irmã. Às vezes aquela pessoa, ela desiste fácil. E muitas vezes esta virtude do Espírito Santo de Deus não pode existir, ou não vai existir, na vida de uma pessoa que muitas vezes ela não sabe se portar ou agir conforme Deus quer. Por isso, irmãos, olha o que o hino do coral fala: confiança e esperança. É preciso ser ativo e prestativo para saber o mal, para saber vencer o mal. Eu tenho que saber, eu tenho que distinguir, eu tenho que fazer com que realmente essas virtudes do Espírito Santo de Deus esteja ligada a mim, esteja ligado a mim. E o apostólico aprendeu e aprende todos os dias como lidar com essas consequências. Mas, irmãos, qual é a missão do espírito do maligno? É destruir, é tirar a paz, é fazer com que você não tenha ânimo, não tenha coragem, ali às vezes para orar, para buscar. Às vezes aquela pessoa que muitas vezes era tão animada, tão destemida, de repente, aquela pessoa acaba. E muitas vezes começa a guardar os sentimentos no coração, e às vezes o que precisa ser longânimo não é. Mas pastor, o que eu devo fazer, pastor? Ultimamente, pastor, eu percebo que essas virtudes do Espírito Santo de Deus não estão na minha vida. Pastor, às vezes tem dia que eu amanheço tão triste, aborrecido, aborrecida. Pastor, tem dia que eu não quero saber de nada. Pastor, tem dia que eu estou daquele jeito, meu irmão, minha irmã. A melhor maneira é o que o Senhor, a Senhora, o que você aprendeu com o profeta. Mesmo já de idade, aquele profeta, irmãos, ele transmitia esta paz. Mas como que eu vou vencer? Orando, sendo perseverante, sendo persistente, desistir jamais, mas sempre buscar uma forma especial para que a sua vida seja ricamente abençoada. Por isso que no boletim mostra, irmãos, que é a união de espíritos da mesma natureza, com um vínculo que liga na paz. Às vezes não tem esta união de espíritos, às vezes no ministério do coral, às vezes entre membros, às vezes no ministério de pastores, diáconos, diaconisa, às vezes não tem esta mesma ligadura, não tem este mesmo objetivo, este mesmo propósito. E o santo irmão Maldo está ali falando: vamos, meu filho, o que está acontecendo? Irmãos, e o que falta para que realmente a virtude do Espírito Santo de Deus, ela realmente tenha resultado na minha vida? É ser verdadeiro. Eu não posso ficar compactuando com as obras maléficas que o inimigo oferece. Às vezes, quantas pessoas que muitas vezes ficam buscando alternativas, e muitas vezes o inimigo ali coloca mentira, coloca promiscuidade, ali às vezes pessoas que vivem no adultério,
Pessoas que muitas vezes vão buscando as coisas mundanas para a sua vida e esquece que Deus é fiel, que Deus é vida, que Deus é paz, que Deus é amor. E muitas vezes quando vem uma luta, um problema, uma dificuldade, não sabe o que fazer. E a Santa Vó Rosa, irmãos, tem buscado, tem feito com que nós buscamos este vínculo do amor da perfeição de Deus. O apostólico não pode ser indeciso. O apostólico, ele tem que saber, às vezes, quantos ou quantas que vivem como as ondas do mar. Vai para um lado, vai para o outro e não sabe como agir. Porque realmente a verdadeira sabedoria que tem que existir dentro da criatura, não tem. Ser paciente, longânimo, ter esperança sempre com coisas boas, é buscar realmente que estas virtudes, que a verdadeira caridade do amor de Deus esteja dentro de mim. É que eu possa, através de uma oração, pedir ela, Santa Vó Rosa: Santa Vó, eu quero que a senhora me ajude. Santa Vó Rosa, eu estou tão indeciso ou indecisa, eu preciso muito, vó, para que eu tenha paciência, para que eu tenha o verdadeiro estímulo, para que realmente, Santa Vó Rosa, a senhora me conserva e faz com que eu tenha sempre à disposição este ânimo, esta coragem. Querido irmão, querida irmã, observa que quando nós abrimos uma ênfase e falamos de lugares áridos, às vezes a pessoa já está pensando: eu não vou em tal lugar, pastor, eu não frequento isso, não frequento aquilo. Mas às vezes dentro da pessoa é um lugar árido. Às vezes dentro da pessoa, aquela pessoa que sempre fica com o coração cheio, aquela pessoa que às vezes naquele momento ela tem raiva, aquela pessoa que não busca, irmãos, fazer com que o coral cantou, os santos em marcha, aquela pessoa marrenta, aquela pessoa que murmura, que reclama, às vezes dentro dela é um vendaval. Muitas vezes guardam dentro do espírito, que tinha que ser um espírito de nobreza, um espírito de bondade, de lealdade, às vezes é um espírito, irmãos, que não compensa nem ficar falando. Às vezes naquele momento aquela pessoa que muitas vezes destruída por dentro. E a Santa Vó Rosa quer o ajudar. O Santo Irmão Maldo quer o ajudar. Jesus quer o ajudar. Ele quer fazer com que, irmãos, nós vencemos através das provações. Por isso que o apóstolo São Tiago, ele disse assim: meus irmãos, considerem motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Às vezes o apostólico pensa que não tem que ter luta. Às vezes vem uma dificuldade, às vezes vem um problema, vem algo ali, uma intempéries da vida. E aquele apostólico, quando começa a ter uma provação na sua vida, ele já começa a questionar. Mas o apóstolo mostra que nós devemos, irmãos, ter isto como alegria, para realmente superarmos. Observe, irmãos, que o profeta Santo Irmão Maldo,
ele deu uma lição para nós muito grande, porque ele vivia continuamente, irmãos, e tinha sempre dentro dele as virtudes do Espírito Santo de Deus, ele conseguia compartilhar isso. Aquele jeito, irmãos, tão meigo, a de corrigir, de mostrar, é assim, é assim. O irmão Aldo fazia isto com classe, porque ele tinha realmente este vínculo do amor perfeito de Deus dentro dele. O irmão Aldo, ele tinha a nobreza, a grandeza, e ele sempre, irmãos, repassou a isto. A mim, a você, o Senhor, a Senhora, para que nós possamos, cada dia que passa, ter uma vida, irmãos, tranquila. Uma vida realmente repleta de paz, de amor, de perdão. Para que realmente esta igreja apostólica, irmãos, possa ter sempre, irmãos, esta glória. Mas precisa que o apostólico, a apostólica, faça uma limpeza espiritual. E muitas vezes, como dizia Jesus Cristo, naquele momento quando ele falava, onde surgirão os próprios inimigos? E ele mostrava que os inimigos surgiriam na própria casa. Observa, irmãos. E às vezes eu não consigo obter êxito por falta até mesmo de parar um pouquinho, refletir e através da oração, igual o hino fala, toma a tua cruz. Lá no final fala, vence pelo poder da oração. É a nossa arma principal. É saber buscar através de uma oração. Santo irmão Aldo, eu quero que o Senhor me ajude. Irmão Aldo, eu quero que o Senhor faça com que eu compreenda. Às vezes aquela pessoa que qualquer motivo ela desiste, é aquela pessoa que fica nervosa, é aquela pessoa impaciente, Santa Vó Rosa. Eu quero que a senhora me ajude, eu quero que o senhor, irmão Aldo, me ajude. Eles vão ajudar. Observa, irmãos, que o reino dos céus é para os bons, humildes de coração, para aqueles que aceitam uma correção. Às vezes, irmãos, quantas coisas surgem, mas, irmãos, o que é tão bonito é quando observamos e olhamos para o irmão, para a irmã, e aquela irmã tem todas as qualidades, todas as virtudes do Espírito Santo. Aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã que dá gosto de ver. Aquela pessoa que sempre está presente, sempre está pedindo para Santa Vó Rosa ou agradecendo. É aquela pessoa que, às vezes, nós pastores, vamos fazer uma visita, às vezes aquele irmão, aquela irmã está numa cama, e naquele momento, a gente observa. Aquela pessoa, ela sorri. Aquela pessoa, ela transmite paz, mesmo doente, mesmo enferma. Ela consegue, por quê, irmãos? Porque ela tem essa união de espírito e que tem a mesma natureza, que é o vínculo do amor perfeito de Deus. E naquele momento alguém admira, nossa, nem parece que está doente, nem parece que tem problemas. E naquele momento, porque às vezes vem uma interrogação na mente. E naquele momento, alguém até pergunta, como que ela consegue ser feliz? Irmãos, observa o poder do Santo Consolador como é?
como eu estou com estado espiritual perfeito, como dentro de mim eu tenho essas virtudes. Irmãos, pode vir o que vier, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo está ali sempre, estendendo a mão. Às vezes é a mamãe, o papai que passa tantas dificuldades com o filho, às vezes filhos com vícios, mas a beleza de espírito da mamãe ou do papai faz com que supere aquelas dificuldades. E muitas vezes naquele momento até o filho ele percebe e fala: mãe, eu te agradeço. Mamãe, se não fosse a senhora, o que seria de mim? Porque esta mamãe, este papai, buscou sempre essas virtudes de espírito, irmãos, para a sua vida. É uma mamãe amorosa, é uma mamãe prestativa, é uma mamãe longânima, é uma mamãe que sabe ouvir. E aí a Santa Vó Rosa, ela abraça a causa, porque esta mãe e este pai são perseverantes na fé. Faz com que esta esperança, esta caridade seja distribuída de uma forma que todos sintam-se paz. Por isso, irmãos, o Santo Irmão Aldo e a Santa Vó Rosa nos ama bastante. Mas às vezes, quantos, pastor, eu tenho dificuldade de orar. Às vezes, pastor, eu fico querendo orar. Às vezes eu falo só 2, 3 palavras. Mas se você for sincera, minha irmã, meu irmão, a Santa Vó Rosa ouve. Irmãos, os hinos do nosso cenário são uma oração. Às vezes, quantos têm dificuldade de orar? Vamos pegar 25. O hino fala: na batalha contra o mal, eu sou sempre vencedor. Minha arma é a santidade, a justiça e o amor. E no final, irmãos, olha a beleza. Todos os céus é ao meu favor. Mesmo, irmãos, observa, mesmo com dificuldades, quando buscamos, quando ouvimos isto, todos os céus, o nosso coração se abre. E a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, sempre faz com que nós tenhamos este vínculo da perfeição de Deus. Por isso, irmãos, sejamos sóbrios, sejamos cuidadosos, buscamos sempre a perseverança, buscamos sempre essa confiança, buscamos sempre a paciência, todos estes sentimentos para que nós possamos sempre vencer, igual no boletim fala: sede alegres na esperança, pacientes nas lutas, perseverantes na oração e firmes na fé. E fazendo assim, vivendo assim, serão todos vitoriosos. Que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, abençoe a todos, dando sempre sabedoria, para que todos possam superar as adversidades da vida. Amém. Eu convido a igreja, os que puderem, a ficar em pé. Minha oração 122. Ó meu Jesus, eu te adoro, Senhor, mais perto de Deus eu quero estar, e no seu reino, Senhor.
Querido irmão, querida irmã, chegou este momento. E este momento, irmãos, é precioso. Não sou eu que irei fazer por você, é você mesmo por você. Devemos ser sinceros. Abra o seu coração. Busque realmente, irmãos, a sinceridade. A Santa Vó Rosa está aqui para te ouvir, o Santo Irmão Aldo também. Por isso que o hino fala, se tua casa for santificada por mim, será visitada. Ela vai te visitar agora. Ela vai fazer com que você alegre o seu coração. O que cada um possa, neste momento, falar, Santa Vó. E vai falando, e ela vai ouvir, porque ela é pacienciosa. A Santa Vó Rosa gosta de abençoar, ela tem este prazer, irmãos. E o Santo Irmão Aldo também. Então cada um faça a sua oração neste momento. Amém. Ao único Deus, 109. Ao único nossa reunião, agradeço a todos que vieram, tiraram este tempo, irmãos, para estar aqui, reunidos com os anjos, com os santos, com o Santo Irmão Aldo, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e Jesus. Agradeço a você também, internauta, que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, sempre esteja na sua vida, e nós possamos, irmãos, cada dia crescermos, e buscarmos, e cuidado. O Santo Irmão Aldo dizia que o inimigo ele não fica de braço cruzado. E nós devemos ter este cuidado. E sempre buscar as coisas boas. Palavras de um profeta para finalizar. Ele disse assim, gaste o seu tempo com o que vale a pena gastar. Então valorize o seu tempo. Valorize a sua vida. Irmãos, buscamos realmente esta paz. E ele, certo dia, ele disse, eu estou avisando agora, para depois não dizer que eu não avisei. Palavras de um profeta, viva e poderosa, irmãos, e eterna. Então nós guardamos isto. E certo dia ele disse, meus filhos, a Santa Vó Rosa cuida de todos vocês, e eu também. Outra oportunidade, ele mostrou, quem avisa amigo é. O Santo Irmão Aldo, em outra ocasião, ele mostrava, irmãos, eu tenho muito para dar. Então, o que falta? Eu, você, o Senhor, a Senhora, buscar esta unidade perfeita de espírito, para que realmente, irmãos, esta igreja seja o manancial de amor e de esperança. Não fique à beira do caminho, como diz o hino. Não fique. Sempre para frente, não olhando para trás. A beira do caminho é fria. Não.
O alvo nosso é os céus. Não ficamos à beira do caminho. Buscamos a perfeição e sejamos sábios para sempre vencermos e suportarmos tudo que às vezes vem. Mas se eu estiver revestido da couraça da justiça de Deus, irmãos, é como se um objeto eu jogo na parede, vai e volta, não me atinge, porque eu estou revestido. Eu busquei realmente a proteção desse profeta na minha vida. Oremos. Ó querido Santo Irmão Aldo, nosso divino protetor, eleva neste momento as nossas orações até Deus. E que nesta oportunidade, profeta de Deus, momento de súplica, momento para que nós possamos revestirmos o nosso espírito, buscando a realeza e singeleza de Deus para o nosso viver, para que nosso espírito seja morada de anjos, paraíso de luz. Invocamos em teu bendito nome, profeta Santo Irmão Aldo, porque o Senhor cuida tanto de nós, porque o Senhor nos ama. Irmão Aldo, profeta, amigo adorado, eu te peço neste momento a tua bênção. Quantos que neste momento estão clamando, ou já pediram nas suas orações individuais, mas agora estão pedindo mais força, o Senhor possa ajudar. Às vezes estão pedindo perdão, às vezes falharam, profeta de Deus. Eu peço ao Senhor neste momento, que o Senhor possa envolver a cada um de nós. Santo Irmão Aldo, eu peço ao Senhor neste momento, que o Senhor possa, juntamente com Jesus Cristo, a Mãe Virgem Maria e a Santa Vó Rosa, fazer com que este elevo espiritual seja verdadeira unidade com Cristo, e faz com que realmente este Deus puro, verdadeiro, possa sempre nos ajudar. Eu não sei, Santo Irmão Aldo, o que se passa na vida das criaturas, de seus filhos e filhas, mas o Senhor sabe, conhece. E está também distribuindo bênçãos para os internautas. Irmão Aldo, às vezes aqui alguém está com depressão, às vezes estão doentes, passando por momentos tão difíceis, acamados. O Senhor possa ajudar. Que neste momento o Senhor, profeta de Deus, possa o abraçar, ajudar o nosso ministério do coral, ministério de regentes, de pastores, e ajudar o nosso conselho, dando a eles a sabedoria, dando a eles a perseverança, dando a eles sempre a continuidade de fazer sempre o de melhor em prol desta obra tão importante, profeta. Por isso eu peço, Senhor, para que todo o nosso conselho busque sempre o de melhor, e sempre com paciência, sempre com perseverança, buscando uma união perfeita, para que realmente tudo que o Senhor almeja, profeta, seja consumado. Eu coloco a minha mão sobre esta caixa de oração. Quantos nomes, irmão Aldo, foi colocados aqui? Eu não sei, mas o Senhor sabe o que eles precisam. Então, irmão Aldo, profeta, amigo, vá lá agora, visita esses lares, faça com que realmente ali esteja a presença do Santo Consolador e também de Jesus. Visita os hospitais. Às vezes alguém está na cama, passando por momentos, às vezes de um câncer, às vezes uma doença que ali está aterrorizando a vida. Santo Irmão Aldo, eu te peço, e que nesse momento seja feita a vontade de Deus. Irmão Aldo, eu não peço somente por esses nomes, mas por toda esta humanidade, que realmente a misericórdia divina possa estar presente sempre, que a Senhora Vó Rosa, o nosso Santo Consolador, com Jesus, possa ajudar a todos, e que todos possam ser envolvidos, porque sabe que tem alguém que está cuidando, e a Senhora com o Santo Irmão Aldo. Visita todos os hospitais, sanatórios, asilos, e dá a eles o de melhor.
abençoe toda a área médica e também dê sabedoria aos nossos governantes. Por isso, Santo Irmão Aldo, neste momento te agradecemos por tudo. Despeça seus filhos para os seus lares e que vão em paz, que anjos o acompanhem, que todos tenham uma boa noite de paz, repleto de alegria e felicidade, e que nesta oportunidade, Santo Irmão Aldo, eu peço, Senhor, e querido irmão, querida irmã, receba com fé a bênção de Deus, as virtudes do Espírito Santo, as bênçãos de Jesus Cristo, a bênção da Santa Vó Rosa, a bênção da Virgem Maria e do Santo Profeta Irmão Aldo. E que essas bênçãos estejam com todos, para todos sempre. Amém.